Vamos lá, meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Bora já começar aqui o teste dos nossos exercícios, né, das funções que nós fizemos, né? A única coisa que eu só corrigir já, né, que é aqui a parte da documentação. Vou deixar desse jeito, quando na verdade era desse, tá vendo? Aqui é param, capital, né? Tem um que é para você poder mostrar, inclusive, qual que é o retorno, né? Mas eu deixei simplesmente desse jeito aqui, tá? Então aqui, ó, param, montante, param, taxa e quais são os valores que estão entrando aqui, tá bom? Então tá desse jeito aqui a documentação. Então vamos lá. Bora começar aqui com alguns exercícios, né? Um deles, vamos começar desde o começo, que é a parte do primeiro exemplo lá, que é do calcular o montante, né? Calcular, vamos lá. Calcular montante. Aqui já mostra, inclusive, qual que é o valor capital, né? O valor inicial. Então é a mesma coisa. Uma pessoa aplica 18 mil, a taxa de 1,5% ao mês, durante 8 meses. Qual que é o valor que ela tem que receber de montante? Então vamos lá, o capital, 18 pila. Então qual que é a taxa? 0,015. Tem que ser decimal e divide decimal com ponto, não com vírgula. Né? E tempo foram 8 meses. O resultado aqui tem que dar 20.160. Então acho que resetei aqui o kernel. Então ele não vai rodar. Não vai rodar mesmo. Executei aqui para poder rodar as funções. Agora sim foi, ó, 20.160. Tem o outro também, ó, uma dívida de 900 mil, né? Irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Trazer valor futuro a valor presente. Então, calcular que capital. Então, eu coloco o quê? Coloco o montante que está devendo, 900 mil. Isso daqui mesmo, 900 mil. Aí eu coloco qual que é a taxa que ele está oferecendo, que é 0,04. E eu coloco qual que é o tempo que ele quer, que neste caso são 4 meses. O resultado que deveria dar são 703.125. 700, eu acho que eu coloquei a taxa errada. São 4 meses e 7% ao mês, pô, não 4, 7. Então, aqui, 703.125, exatamente. Vindo aqui para mais um outro exercício, um pouco mais à frente aqui, né, ainda não estamos tratando de equivalência financeira, estamos simplesmente só tratando dos exercícios, né, se bem que aqui já é equivalência financeira, é uma equivalência financeira de 7% de 4 meses para trás, né, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um outro exercício, que ó, uma pessoa aplicou em uma instituição financeira 18 mil, resgatando 21 mil. Em 4 meses depois, qual que foi a taxa? Então, calcular taxa. Aí, nesse caso de calcular a taxa, tem que colocar o montante, 21.456, tem que colocar o capital, que nesse caso são 18 mil, né? E tem que colocar o 18 mil, e foram 4 meses. Então, tem que resgatar, tem que voltar aqui, de acordo com isso, 4,8% ao mês. 4,799998, né? Arredondar dá 8. Beleza? Então, vamos para o próximo e para o último, né? Que neste caso é o que? Ó. Vamos ver se tem aqui. Se uma pessoa necessitar de 100 mil daqui 10 meses, né? Quanto ela deverá depositar hoje no fundo de poupança que remunera a taxa linear de 12% ao ano? Daqui eu preciso do quê? Preciso do capital, né? Então, calcular capital neste caso. Então, ela está precisando de quanto? Ela está precisando de 100 mil. Daqui quanto? Daqui 10 meses a taxa eu tenho, né? Se eu quiser até posso colocar assim, ó. Montante. Coloco até nominal. 100 mil. Beleza. Aí eu vou colocar o quê? Qual que é o tempo que ela tem? Tempo. 10 meses. São 10 meses e a taxa 0,12. Está falando aqui que tem que depositar 90.909,9. Vamos ver se eu errei. Neste caso são 100 mil. Isso, 100 mil. Daqui 10 meses. A 12% ao ano. Por isso que aqui está errado. Aqui eu coloquei 12. 12% ao ano. Então, para poder ficar certinho, como aqui eu estou pensando por mês, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar e multiplicar por... Multiplicar não, perdão. Aqui é o seguinte. Não, eu realmente tenho que dividir isso aqui. Né? Que eu tenho que dividir por 12.
né? Porque afinal de contas eu quero saber, aqui eu tenho ao mês, né? Eu tenho ao mês, só que eu tenho aqui 10 meses. Eu preciso, essa é a minha taxa anual. Eu preciso dela mensal para poder fazer o teste, para poder fazer o exercício. E aqui voltou certinho. Porque aqui o que, que eu tenho? Eu tenho uma taxa que neste caso aqui é anual, só que eu preciso do quê? Eu preciso de 10 meses. Né? Então, essa daqui é a minha taxa anual. Eu divido por 12 para eu ter a minha taxa mensal. Né? Vamos para mais um. Então, vamos lá. Determinar a taxa bimestral de juros simples faz com que um capital triplique de valor após 2 anos. Né? Então, vamos lá. Eu tenho qual que é a taxa bimestral? Né? Taxa bimestral aqui está falando. Então, calcular taxa. Beleza? Então, qual que é o capital que eu tenho? Eu tenho 1. Eu tenho 1, que agora eu só tenho 1 de capital. Qual que é o montante que eu quero? Quero 3, quero que triplique o meu montante, beleza? Só que aqui eu tenho uma taxa bimestral, beleza? Então, taxa bimestral é o seguinte, é a mesma coisa que eu ter a minha taxa, 2 vezes a minha taxa mensal. Né? Então, se eu rodar aqui, né, e quanto tempo eu tenho que ter? Né? Determinar a taxa após 2 anos. Neste caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter, se eu colocar 24, eu vou ter 24 meses. Se eu colocar 12, eu vou ter 12 meses. Né? Porque, afinal de contas, eu estou tratando de uma coisa bimestral. Se eu pegar isso daqui, 24, são 2 anos, que aqui está pedindo em 2 anos. Eu pegar isso aqui de 2 anos e depois eu multiplicar por 2, porque, afinal de contas, nós estamos tratando de algo linear, né? Vai dar a mesma coisa. Tá? Então, simplesmente vou pegar aqui e vou dividir, colocar por 12. Ou eu posso até fazer isso aqui, ó. 24 de... e aqui tem que colocar o nome também, né? Tempo. E eu posso colocar isso aqui, ó. 24 dividido por 12, por exemplo. 24 dividido por 2, perdão. Não 24 dividido por 12, né? Então, vou simplesmente só colocar 2, né? 2 não, perdão. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu estou errando. Não, são 12 bimestres. Eu quero por bimestre. Beleza? E aqui eu rodo. É exatamente essa taxa. 16,6666666% ao bimestre. Se eu quisesse saber ao mês, né, já que a gente está tratando de algo daqui 2 anos, eu poderia colocar 24, por exemplo. Né, que seria metade de 16, 0,83. Né? E assim sucessivamente. Veja que até mesmo para poder colocar as coisas aqui, né, precisa de um certo raciocínio. Então, ó, um título com valor nominal de 7.200 vence em 120 dias, para uma taxa de juros simples de 31% ao ano. Né? Vamos ver quais que a gente já fez. Né? Eu já fiz do montante, já fiz do capital, já fiz da taxa, e já fiz eu não fiz do tempo. Né? Então vamos colocar, por exemplo, do tempo. Pensamos assim, ó, calcular taxa, calcular tempo. Né? Então vamos dizer que eu tenho capital igual a 1, eu quero quadruplicar meu montante. Montante igual a 4. Né? Com uma taxa de juros, vamos colocar aqui a 0,25%. 0,25%. E tem que colocar, né? Taxa. A 0,25%. Quanto tempo? Em meses. Né? Aqui vai calcular em meses. Né? Em períodos. Que nesse caso eu vou pensar em meses. Né? Em quantos meses isso daqui me demoraria para voltar. Então, 12 meses. Em 12 meses, né, se isso daqui for uma taxa, é lógico, a gente está tratando da taxa. Né? Que tipo de taxa? Ela é mensal? Ela é anual? Ela é semestral? Ela é bimestral? Né? Aí vai depender da taxa. Se aqui você está falando que é uma taxa bimestral, vão ser 12 períodos da taxa. Então serão 24 meses. Se isso daqui for uma taxa anual, então vai ser daqui 12 anos. E assim por diante. Né? Depende muito do tipo do que você está tratando aqui. Se está tratando ao ano, se está tratando ao mês, né? E assim por diante. Tá bom? Porque tanto que para calcular tempo, se a gente for ver o calcular tempo, quando a gente divide por taxa. Né? Então é uma razão da taxa. Então, se a taxa for mensal, se a taxa for mensal, é mensal. Se a taxa for anual, vai ser anual. E assim por diante. Tá? E nós ainda não testamos aqui a parte dos possíveis erros. Né? Mas isso daqui a gente vai tratar no próximo vídeo, que vai ser, nós vamos tratar isso daqui com resolução de erro mesmo. Nós vamos usar try catch aqui. Né? Nós vamos começar a reformular a bendita das nossas funções aqui. Beleza, meus amores? É isso aí, nos próximos vídeos a gente continua. Beijos, até mais. Não se esqueça, pode botar no GitHub.
falou